Em um mundo onde muitas vezes reina a famosa fake news, o grego chamado Heródoto nos serve de um profundo exemplo daquilo que ele fez e que realmente vai transformar profundamente, inclusive a própria escrita da história. E não por acaso, ele, Heródoto, é chamado pelo filósofo romano Cícero como o pai da história. Mas a grande pergunta então que se faz é por que Heródoto, de Halicarnasso, ficou conhecido como o pai da história. Será que antes não se fazia a escrita ou relato disso ou daquele acontecimento? A grande jogada dele, segundo os próprios pesquisadores, segundo também os próprios historiadores modernos, é que Heródoto não só escreveu aquilo que ele ficou sabendo de ouvir, mas sim ele fez aquilo que nós podemos chamar de um grande trabalho de detetive, quando ele vai fazer uma investigação sobre aqueles acontecimentos que estavam sendo narrados, descritos por outras pessoas. E aí é onde está a grande questão relacionada à própria palavra história. A palavra história tem sua raiz em uma palavra grega que tem o seu significado ligado à investigação, essa busca pelo próprio conhecimento, a análise, ou seja, a investigação. Então, tomando por base isso, a história, ou no caso o historiador, ele faz um grande papel realmente de detetive quando quer saber algo. Por isso, a grande diferença de Heródoto para outros historiadores ou outras pessoas que narraram ou falaram sobre algum acontecimento é porque ele foi averiguar aqueles acontecimentos. Vivendo em um mundo ali abalado pelas próprias guerras, principalmente entre gregos e os persas, como por exemplo as famosas guerras médicas, e aí vocês dão aquela olhada na minha videoaula sobre esses acontecimentos dramáticos que tiveram nesse momento. O Heródoto, ele vivia nesse mundo aonde essas guerras tinham acontecido. E é claro que elas tiveram a sua repercussão, os seus acontecimentos, os seus fatos, as suas consequências sobre a vida das próprias pessoas. E era isso que ele queria buscar, não simplesmente ali a opinião, por exemplo, dos vencedores. E como vocês sabem, a história ela é muito feita, ela é escrita basicamente pelos vencedores. Ele foi além disso, quando, por exemplo, ele vai visitar diversos locais, como o Egito, regiões como a Fenícia, a própria área da Mesopotâmia, onde nós tínhamos naquele período e temos, a Babilônia. E ao ir nesses locais e perguntar sobre os acontecimentos, procurar investigar realmente se aquilo procedia, se realmente aconteceu, pegando opiniões e registros e fatos de outras pessoas sobre outros grupos, indo nos locais como, por exemplo, onde teria acontecido as batalhas, ele pôde averiguar muito claramente, em alguns casos, se aquilo que diziam realmente aconteceu da forma como foi dito. Fugindo um pouco dos mitos, lendas e contos, indo muito além disso, fazendo um registro mais fiel, buscando essa fidelidade e fugindo daquilo que hoje nós poderíamos chamar de fake news, ou simplesmente a narrativa de uma pessoa onde não tem base real e simplesmente ele vai criando narrativas falsas sobre alguns acontecimentos. Por isso, se torna imprescindível, muito importante fazer como ele fez o Heródoto no 5º século antes de Cristo, período em que ele viveu, aonde nesse caso ele vai fazer esse papel de detetive, averiguando se tudo aquilo que as pessoas diziam, narravam que tinha acontecido, realmente teria sido da forma como disseram. É claro que, mesmo naquela época, e mesmo com todo esse trabalho, ele ainda, no seu livro, História, ele ainda ressalta e tem realmente ainda alguns problemas na sua própria narrativa, porém, ele vai muito além daquilo que era
colocado por outras pessoas anteriormente, indo além apenas da opinião de algumas pessoas e averiguando os fatos. Por isso, como o filósofo romano Cícero colocou, Heródoto ficou conhecido como o pai da história. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como também é importante dar aquele like. É importante também vocês enviar essa videoaula para que outras pessoas tenham a oportunidade de entender um pouco melhor sobre esse personagem real, esse personagem verdadeiro que tanto contribuiu para a ciência humana, no caso, a história. E aí, veja também as nossas playlists e até a próxima então, pessoal!